O diálogo de hoje é sobre uma novidade legislativa e uma mudança no cenário da tributação de empresas offshore controladas por pessoas físicas residentes no Brasil. Houve uma novidade em 2023, que é a Lei 14.754, e essa novidade basicamente mudou, pode-se dizer assim, o momento da tributação. Em vez de ser a distribuição dos dividendos, ela mudou para a apuração dos dividendos. Isso tem uma série de impactos e até é muito importante entender o que exatamente isso significa, não só em termos operacionais, porque agora os dividendos, quando apurados, têm de ser tributados, mas também quais as exceções, quais as atividades enquadradas, como é que a pessoa física residente no país brasileiro que tiver o controle de uma offshore tem de lidar com os dividendos apurados por ela. E eu converso sobre isso com o Thiago Luiz de Moura Albuquerque, que é nosso sócio responsável pela área tributária. Thiago, mais uma novidade e uma mudança importante, né, na tributação das offshores. Antes você tinha o lucro, né, e aí quando você distribuía o lucro da empresa offshore, você tinha a tributação. Agora, quando o lucro for apurado lá na empresa, você, no Brasil, já tem que oferecer a tributação aqui. É isso que aconteceu, basicamente? Isso, é exatamente isso. Então, brasileiro, residente no Brasil, tem uma empresa no exterior, vamos pegar como exemplo o Uruguai, e aí essa empresa é um veículo importante para esse residente, porque faz investimentos, pode ter renda ativa, passiva, a gente vai falar um pouco sobre isso. E essa entidade apura lucro. E esse lucro apurado no exterior, no caso no Uruguai, a partir dessa nova legislação, tributado no Brasil. Quem é o contribuinte, Henrique? O contribuinte é o residente aqui no Brasil, a pessoa física. Isso é uma baita novidade. Não é uma novidade mundial, mas é uma novidade para o nosso sistema. Falo isso entre aspas, porque a pessoa jurídica já há algum tempo tem um sistema de tributação independentemente da distribuição, que eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso também e fazer um gancho com a discussão sobre tratado. Mas, perfeito. Eu acho que a gente pode chegar nesse tema, mas para a gente entender o que exatamente é esse lucro, primeiro, se você pudesse, Thiago, explicar o conceito do que seria uma empresa controlada, e segundo, depois vamos entrar na discussão do que é esse lucro, porque esse lucro pode vir de diferentes fontes. Ele pode ser um lucro de um dinheiro investido, claro, que você tem lá um determinado rendimento, ou ele pode ser um lucro de uma atividade empresarial, efetivamente, uma atividade operacional mesmo. Você pode ter uma offshore que presta serviço, que vende mercadoria, ou sei lá eu. Então, se você puder primeiro explicar o que é uma offshore controlada para efeitos da lei, ou seja, que empresas que estariam sujeitas, que contribuintes que estariam sujeitos a esse regime, e depois a gente falar um pouquinho dos lucros. Claro, o controle já é um controle clássico para a nossa legislação, porque advém da lei societária. Então a gente está falando de poder de controle, então influência significativa ou uma participação superior à metade do capital social. Então, nesses termos que a gente vê o controle. E aí, Henrico, uma boa pergunta, porque a gente já tem um problema. Porque esse controle não necessariamente dá ao contribuinte brasileiro a possibilidade de definir se ele pode ou não distribuir. Ele pode ter influência, mas pode não decidir sozinho sobre a distribuição. Exato. E a depender do tipo de governança dessa estrutura, mesmo com 51%, ele pode não definir sozinho a distribuição. E aí ele vai ter um lucro tributado que ele pode nunca poder distribuir para ele por decisão dele. Nunca ter a disponibilidade sobre esse lucro. Isso. Seria o critério, vamos dizer, básico para a tributação clássica, né, do lucro. Isso, o artigo 43 do CTN, né, ao definir o fato gerador do imposto de renda, ele fala a aquisição de disponibilidade jurídica e econômica. Então nós temos influência, temos o mais de 50% também como critério? Então o mais de 50% é controle por uma questão numérica, societária, e nós temos o controle definido não pelo percentual, mas pela influência do contribuinte residente no Brasil em relação àquela offshore. Isso. E aí você levantou um ponto muito importante, que ele pode ter uma influência, mas pode não decidir sozinho o que fazer com aqueles lucros que ele vai ter que oferecer a tributação
como se ele tivesse disponibilidade sobre eles. Não decidir sobre o lucro é, de certa medida, não ter disponibilidade, porque você pode nunca ter ele distribuído, porque você não decide sozinho sobre isso. Então, esse é um problema que acho que a lei já gera, que a gente vai ter que ver como é que vai ser tratado para frente, é uma novidade, né? Então, vamos ver como é que fica. Mas em relação aos lucros, Tiago, qualquer lucro, ou também aí, em relação a isso a lei trouxe regras? Isso, aí então, para fins desse regime específico, você precisa ter controle e, além disso, essa entidade ela precisa estar situada num paraíso fiscal ou ter renda ativa inferior a 60%, ou seja, renda passiva superior a 40%. O que é a renda passiva e a renda ativa? Uhum. É um conceito complexo, né? A nossa legislação é muito criticada porque basicamente traz um conceito genérico falando assim, olha, a renda ativa é ao decorrente da atividade normal da empresa e traz as exclusões, exceto juros, royalties, aluguel, dentre outras coisas. Esses são os principais, né? Qual que é o problema desse conceito? O problema é que você não tem uma porta de saída para que uma atividade importante, ativa, empresarial no exterior seja assim considerada. Vamos pegar um exemplo de uma entidade no exterior que tem uma função específica que envolva o aluguel de máquinas super pesadas. Vamos pegar plataforma para petróleo. Essa é uma atividade claramente, assim, na essência, é uma atividade específica, é uma atividade com substância econômica. Aliás, parênteses, a lei trata aluguel como atividade passiva. Isso. Ou a receita que vier do aluguel, ela teria que ser oferecida à tributação na apuração, o lucro, né? Isso, na verdade é o critério para que você faça o cômputo e aí você está ou não enquadrado dentro desse regime. Então você tem aluguel... Então você tem uma empresa patrimonial, por exemplo, que a pessoa física tem um apartamento dela lá e ela aluga e é só uma renda claramente passiva, ou você tem a empresa que aluga, por exemplo, maquinário e essa é a atividade dela. E essa é uma renda ativa, dentro desse conceito pouco preciso, né? Exato. Só que a lei trata aluguel indiscriminadamente. Isso. E assim, tem que tomar um cuidado, porque você deu o exemplo da pessoa física aqui no Brasil que tem lá um apartamento que aluga. Mas pensa num empreendedor que desenvolve shoppings, que tem uma estrutura, substância lá, e ele tem espaços alugados. E não é uma coisa meramente patrimonial. Aí você precisaria ter alguma discussão sobre substância mesmo, para que essa norma fosse uma norma da perspectiva do CFC clássico, né, que é esse tipo de regra, para que fosse considerado aí uma Agora, renda passiva. se tomar na literalidade, qualquer aluguel já entraria no cômputo do lucro a ser tributado na apuração. Isso, na verdade, cômputo da renda passiva, né? Para você definir o regime tributário, esse regime de tributação automática, independentemente da distribuição. Entendi. Então isso talvez poderá vir a ser uma discussão levada para o judiciário de que há aluguéis que não se enquadram no conceito de renda passiva, e aí talvez esse conceito de aluguel possa ser ajustado pela jurisprudência, não sabemos, né? Mas está lá, hoje em dia, tanto a empresa meramente patrimonial quanto a empresa absolutamente operacional, as receitas de aluguel vão ser tratadas da mesma forma para os efeitos do impacto que essa lei tem no regime de apuração e de tributação. Exato, né? E, bom, além de aluguel, a lei traz outros exemplos expressos do que seria também enquadramento no regime de renda passiva? Sim, juros. Royalties, que também é super polêmico, né? Claro. Porque você pode ter uma empresa com substância que desenvolve inteligência, propriedade intelectual, recebe royalties, né? E essa seria uma renda considerada passiva. Então é um problema à parte. Aí você tem questões de constitucionalidade da própria norma e você tem uma questão importante também de bloqueio da possibilidade do Estado brasileiro de tributar isso a partir de tratados. E esse é um tema relevante e que para a pessoa jurídica tem um precedente importante. Só para que se entenda, né? A lei de tributação da pessoa jurídica
ela também, primeiro, a partir do lucro da entidade controlada no exterior, então a empresa brasileira, qualquer que seja, tem uma controlada no exterior, e aí a situação concreta que é disciplinada pela legislação essa empresa no exterior, ela tem lucro e não distribui para a brasileira. O Estado brasileiro pode tributar esse lucro antes da distribuição? Então, essa situação foi colocada por várias perspectivas para discussão e judicialização. E a legislação, antes, ela falava do lucro da controlada e da coligada, e ela passou a falar do reflexo desse lucro no investimento. Por quê? O que acontece? A empresa brasileira, por uma questão contábil, ela registra o investimento que ela tem na controlada e mesmo na coligada por um sistema contábil que é o MEP, né? O método de equivalência patrimonial. Então, registra o investimento do custo e incorpora o lucro a partir do MEP. Então, um exemplo simples, só para que a gente entenda, vamos supor que a empresa brasileira controladora faça um investimento numa sociedade estrangeira que passa a ser controlada de 1 milhão. Então, simplificar ao máximo, aqui tem contabilizado 1 milhão. E essa sociedade controlada apure um lucro de 500 mil reais. O investimento que é refletido aqui na controladora é de 1 milhão mais 500 mil reais. E o fisco brasileiro, a partir da 12.973, né, o artigo 77 da lei, passou a tributar esse reflexo do lucro. E a discussão passou a ser, olha, mas você está tributando um lucro não disponibilizado, mas mais que isso, você tem um tratado que basicamente aponta e disciplina e aloca o poder de tributar ao Estado estrangeiro. Então aquele lucro está sendo tributado lá? Isso, é o artigo 7º do acordo para evitar a dupla tributação. Então, o lucro que está sendo tributado pelo Estado brasileiro, ele possivelmente está sendo tributado também pelo Estado estrangeiro. E aí, como que o tratado disciplina? Fala assim, o lucro da entidade residente no exterior é tributado pelo Estado da residência, ou seja, o Estado específico aqui. Então, para os países em que houver um tratado regulando a questão, que houver tratado firmado, a situação ela fica conflituosa, porque eu tenho, vamos dizer assim, estabelecida a vedação da bitributação ou atribuição ao Estado local para tributar aquele determinado lucro, e então o Brasil não poderia tributar esse reflexo. É simples assim a discussão? Não é tão simples, mas essa discussão específica para a pessoa jurídica foi julgada pelo STJ no famoso caso Volvo, e os contribuintes sagraram-se vencedores nessa discussão específica. Mas qual que é o ponto aqui, qual que é o problema? A gente não pode transportar imediatamente o mesmo raciocínio para as pessoas físicas. Por quê? Porque vários motivos, mas a gente precisa fazer um corte temporal importante. A partir de 2017, os tratados para evitar a dupla tributação, que são feitos a partir dos modelos propostos pela OCDE, esses tratados eles receberam uma nova cara, um novo contorno. Por quê? Além de buscar impedir a dupla tributação, que é justamente esse fenômeno, eles passaram a prever e ficaram compatíveis com mecanismos anti-abuso e anti-evasão. E anti-elisão também, a gente pode entrar até na discussão da nomenclatura. Mas por que isso importa? Porque se essa norma de tributação, se essa norma CFC for considerada anti-elisiva ou anti-abusiva, em tese ela está compatível com o tratado. Então o artigo 7º não teria essa função de bloqueio. E a lei 14.754, no fim das contas, ela é o quê? Ela é uma lei que busca evitar o diferimento da tributação, porque em vez do momento da distribuição, está trazendo a tributação para o momento da apuração. É uma lei anti-elisiva ou anti-evasiva.
qual é, no fim das contas, ou é simplesmente uma arrecadação, uma lei arrecadatória, vamos dizer assim, o objetivo ali é arrecadar o tributo e só. Qual é exatamente a finalidade em que essa lei poderia ser enquadrada? É uma discussão difícil, né? E é até difícil separar, porque invariavelmente você tem uma função arrecadatória, né? Claro. A questão do diferimento é uma questão muito relevante e, na essência, se a gente buscar a origem dessas normas, né, a gente vai ver que há uma preocupação claríssima do diferimento, né? Então, o ponto todo é que você tem uma estrutura com uma entidade offshore e aquilo nunca é distribuído para o sócio, aquele patrimônio vai se multiplicando e isso gera, em tese, um efeito que é denominado efeito lock-up. Né? Então, o lucro fica ali, nunca o Estado brasileiro capturaria essa riqueza. Então, esse é um ponto. Agora, se a gente analisa essa norma, a gente pode separá-la. Né? Quando ela tem o fundamento do paraíso fiscal, ela tem uma finalidade claramente anti-evasiva ou anti-abusiva. Só para explicar essa parte, eu não sei se ficou claro no começo, se a gente acabou falando isso no começo, se a empresa controlada estiver no paraíso fiscal, isso já é suficiente para enquadrá-la na tributação automática na apuração. Isso. Mesmo que ela não renda ativa, passiva, Isso. qualquer renda. Tá. Isso, então perfeito. aí você está falando, nesse caso a norma teria um componente de anti-elisão. Exato. E não só de anti-diferimento. Isso. Perfeito. Agora, no outro caso, a gente tem uma discussão mais complexa. Porque, dado o defeito, né, como a gente apontou, desse critério de renda passiva e ativa, a gente tem uma dificuldade para falar que busca a norma evitar só o planejamento tributário abusivo. Enfim, a gente tem essa dificuldade, porque a norma não está muito bem construída. Então, aqui é um juízo de valor, né, um julgamento preliminar. Né? Mas importante quando se trata de enquadrar ou não a norma na disposição do tratado. Né? Pois é. Mas aí a gente, Henrico, olhando quem já pôde escrever sobre o tema, a gente encontra as três correntes. Né? A primeira corrente falando que é completamente incompatível, olha a tributação automática, olha o tratado na literalidade, aqui tributa o lucro automaticamente, não tem nem o jogo de palavras que a gente encontra na lei para pessoa jurídica, 12.973, então fala assim, claramente incompatível. A gente tem uma posição intermediária que vai olhar se o tratado é anterior a 2017, posterior, se incorpora as modificações da OCDE e vai analisar a norma para falar se essa tem um caráter diferimento ou anti-elisão. Isso, para poder enquadrar e ver a compatibilidade. Então, assim, não é uma discussão fácil, né? E da perspectiva da Receita, obviamente, que se sustentará a total compatibilidade. Pois é. Essa é a discussão essencial aí que fica aí para o futuro. Muito bom, Thiago. Então, acho que agora tem essa mudança que impacta muito a vida de todos os contribuintes aqui brasileiros que têm offshores no exterior, com renda ativa e passiva, e aí tem a questão dos controladores. E então acho que está esclarecido a base da legislação. Vamos acompanhar, como sempre a gente fala nas novidades legislativas, vamos acompanhar também a evolução da jurisprudência, das consultas da Receita Federal. Quer dizer, o tema vai ser debatido e vão se assentando os conceitos. A lei tem alguns problemas na abordagem, na redação, principalmente quando se trata de ver a sua compatibilidade ou não com os tratados. Vamos acompanhar a interpretação que vai ser feita. Obrigado, Thiago, e vamos continuar dialogando sempre. Obrigado, Henrique.